olhando para estas reformas estruturais, e o Pedro acabou por dar o mote, como é que se volta a colocar a economia portuguesa, e olhando agora para o boletim do Banco de Portugal, que prevê uma contração de 1,4% este ano, como é que se coloca de novo a economia portuguesa no crescimento, no caminho do crescimento económico, sendo que há muitos problemas crónicos que atingem a economia? Eu julgo que a primeira noção que todos temos que ter é que isso vai demorar tempo. Portanto, não basta estalar os dedos para que uma economia que acumulou, eu diria, durante muitos anos, déficits graves de competitividade. E competitividade tem a ver com aquilo que o Pedro justamente disse, que é o problema do empreendedorismo e de um crescimento, de facto, fictício assente no endividamento. Portanto, esses problemas que são, de facto, estruturais e que, eu diria, que duram, porventura, desde os anos 90, como situou e bem. Aliás, nós tivemos, eu diria, que a partir da adesão ao sistema monetário europeu, uma inversão do enquadramento da política económica a mais profunda foi, de facto, a adesão ao sistema monetário europeu, depois daí para a frente a adesão ao euro, etc. Mas tivemos aí um ponto de viragem em 92. E desde essa altura que, de facto, a economia portuguesa não se habituou ainda a viver com uma taxa de câmbio real. Isto é, a economia portuguesa tem que ganhar competitividade na produtividade, na eficiência. Enfim, discute-se muito o problema dos salários, mas os salários, de facto, só podem ser o resultado da produtividade. E depois o empreendedorismo, o espírito empresarial, o espírito de iniciativa, que justamente poderia ser um mundo de oportunidades num quadro de uma economia aberta, integrada da União Europeia, e essas oportunidades, de facto, não foram aproveitadas. Vê como muitas vezes o Dr. Vítor Bento, nós tivemos muitos anos a investir em bens não transacionáveis e não em bens transacionáveis, e, portanto, os problemas estão aí. E para sairmos daqui vamos demorar, eu diria, uma década. Não tenhamos ilusões que isto vai ser uma coisa que se vai resolver em 1 ou 2 anos. Enfim, podemos conseguir fazer ajustamentos mais rápidos em 1 ou 2 anos, mas o ajustamento estrutural vai demorar bastante tempo. E aí o que é fundamental, a meu ver, é a educação. E é uma educação para a iniciativa e para o empreendedorismo. E não uma educação para a lógica de procurar um emprego, ou seja, para a lógica de trabalhar por conta de outra, e é daquela lógica que está completamente ultrapassada do emprego para a vida, e essas lógicas que ainda, enfim, aparecem na nossa sociedade desapareceram. Quer dizer, e hoje os jovens sabem isso, infelizmente sabem isso, enfim, e o paradigma deles é totalmente diferente, e, enfim, temos aí, digamos, muito trabalho pela frente, de facto. Pedro, pegando nestas perspectivas de futuro e depois do professor ter dito que poderá demorar pelo menos uma década, olhando, por exemplo, para o papel do Governo e olhando para esta revisão em alta do déficit, o Governo, através de Teixeira dos Santos, vem dizer que houve mudança já durante o tempo do jogo e que se não fosse incluído o BPN, que o déficit provavelmente ficaria até abaixo dos 7%. Como é que um dirigente político, um dirigente governativo, acima de tudo, justifica esta posição? Como é que um governo diz, não apenas a nível interno, mas a nível externo, nomeadamente para os mercados, para os parceiros europeus, que vai ter um déficit provavelmente melhor do que aquele que planeou, 7,3%, e depois o tiro sai pela culatra? Acho que essa resposta é muito boa, o tiro pela culatra. Ou seja, dar a justificação, que é correta, sem dúvida, do ponto de vista técnico, que as regras foram alteradas a meio do jogo, essa é dar a resposta mais fácil, mas que é inconclusiva. Eu acho que aqui a perspectiva que tem que se ter é a seguinte, e que eu, enquanto indivíduo, espero, é que os meus governantes saibam aquilo que estão a fazer. As regras do jogo, não, efetivamente, só alteraram durante o ano de 2010. No entanto, isto era um problema estrutural, nos temas que estávamos aqui a falar, que já era conhecido há muitos anos. Foi deixado na gaveta, o caso BPN. O caso, e nem estou a falar aqui exclusivamente do caso do BPN. O caso do BPN é um caso particular e que tem custos e não sabemos ainda se os custos vão ficar por aí, nos 2 bilhões que foram anunciados hoje. Provavelmente são muito superiores. E, aliás, tenho quase certeza absoluta que são muito superiores. A questão, eu ponho, que ia voltar à questão do governo em si, a questão está que este governo e os governos anteriores já sabiam que a dívida e o déficit público tem que ser incluído todas as entidades dependentes do Estado. E este é que é o problema português. Este é que é um dos problemas estruturais da economia portuguesa. É a grande dependência e a grande ingerência do Estado na economia. Estávamos a falar há pouco aqui do empreendedorismo. O português é, na sua gênese, empreendedor. Está mal habituado. Está habituado a que, eu até vou abrir um negócio se tiver um apoio de alguém. Eu até vou abrir um negócio se tiver um subsídio. Eu até vou abrir um negócio se puder recorrer a um destes programas de europeus que existem. E nem se preocupa
de saber se o seu negócio é rentável ou não, que é a primeira avaliação que deve ser feita. Isto obviamente é uma generalização, mas acho que ilustra a mudança de paradigma que tem que existir. Agora, isto é uma coisa de longo prazo. O que faz falta agora é perceber o que é que nós vamos fazer e com quem é que nós vamos estar, ou seja, quem é que serão os nossos líderes e qual é a sua capacidade para implementar as primeiras alterações. Primeiramente, implementar as medidas de redução do déficit, que vai haver, e como o Presidente da República ontem afirmou, vão ser muito duras, muito mais duras daquelas que estávamos à espera, mas têm que ser implementadas já, para que as coisas possam andar. E a seguir temos que ter no plano de médio prazo um plano coerente, uma confiança de que esse plano vai ser executado. E não vamos andar aqui com fé diversa para a esquerda e para a direita, eu não gosto daquilo ou não gosto daquilo outro, sem nenhuma consequência prática. Pedro, o INE manteve intactas as perspectivas de déficit para este ano, os 4,6%. Parece-lhe lógico e parece-lhe possível, acima de tudo, porque o Governo diz que não terá qualquer efeito esta revisão em alta para o PIB do último ano. É possível cumprir esta meta em 2011 dos 4,6%? Acho bastante difícil. É uma queda quase de metade. Logo para começar, é verdade que colocámos aqui as imparidades do BPN e do BPP, mas também é verdade que existe uma transferência do Fundo de Pensões da PT que ajuda ao déficit em 1%. Portanto, aí já não seria 8,6%, passaria a ser 9,6%. E, portanto, a situação real é um pouco diferente daquela que nos está a ser transmitida. Por outro lado, também se fala, frequentemente, que a situação do BPN está, se não fora de controle, um pouco fora deste valor de 1.800 milhões de euros que foi transmitido. Fala-se, inclusivamente, no dobro. Ora, aí, atendendo a um PIB à volta de 160 mil milhões de euros, estamos a falar de um pouco mais do que 1%. E, portanto, estamos a falar de um déficit entre 10,6% e 10,7%. Depois temos o serviço da dívida. Nós temos, portanto, a emissão de dívida sobre o total do PIB, aproxima-se vertiginosamente dos 100%. E, portanto, este ano ficará nos 97,3%. Exatamente. Já está a entrar na próxima questão. Exatamente. Ainda há pouco estamos aqui todos a falar e estamos a ver os yields das obrigações dos 10 anos em Portugal em outubro, com níveis de 5,5%, em outubro do ano passado. Neste momento estamos a falar de níveis de 8,5%. Portanto, são mais de 3%. Ora, isso agrava o serviço da dívida na mesma proporção, visto que hoje em dia a dívida pública sobre o total do PIB é praticamente 100%. Portanto, esta situação não me parece que seja execuível esse parâmetro abaixo dos 5% que me referiu. E depois há outras condicionantes, por exemplo, qual é o preço a que está estimado o petróleo no Orçamento Geral do Estado? Penso que $76. Neste momento temos o crude light a 104, 105, 106 nos mercados internacionais. Mesmo acontece para os juros, ao nível do financiamento. Exatamente, portanto, tudo isso. Professor, olhando para estes números da dívida que acabam por impressionar, a produção toda de um ano não chega para pagar a dívida direta do Estado? Pois, repare, se nós tivermos como adquirido que vamos entrar num programa de ajustamento, neste momento a questão que se coloca é negociar bem esse programa de ajustamento. E, portanto, se negociar bem significa duas coisas. Por um lado, conseguir equilibrar as contas públicas e o déficit externo, são os tais déficits gêmeos, mas, por outro lado, garantir um mínimo de condições para o crescimento económico. Porque um programa de ajustamento feito no modelo grego, por exemplo, e até no modelo irlandês, dificilmente criará condições para o crescimento económico. E, portanto, eu diria que, neste momento, acaba por ser pouco relevante, realmente, enfim, num quadro, que é o quadro, enfim, que eu daria como dado adquirido, que vamos entrar no programa de ajustamento, acaba por ser muito pouco relevante se o déficit são 4,5, 4,6 ou 5, ou se a dívida são 97, porque nós vamos estar, a partir do momento em que entramos no programa de ajustamento, nós vamos ter que reduzir tudo isso em conjunto e depois, enfim, vamos estar a ter necessidade de resolver o problema do crescimento económico. Portanto, é aí que eu julgo que se vai jogar o problema desse programa, é saber
que soluções é que ele vai conter que sejam compatíveis com o crescimento económico. É possível cumprir, e esta é uma pergunta que eu deixo aberta para os três, é possível cumprir esta meta? O Pedro já disse que será muito difícil, a meta dos 4,6%, mas partindo do princípio, e não sei se partilham todos desta opinião ou não, mas se não partilharem, partindo do princípio que é possível atingir esta meta, é possível fazê-lo com as atuais medidas de austeridade ou são precisas mais medidas? Que é certamente uma questão que os portugueses nesta altura levantam. Repara, ontem o Sr. Ministro das Finanças dizia que estas empresas do setor público e empresarial que consolidaram provavelmente vão desconsolidar no futuro a partir do momento em que comecem a praticar preços de mercado. Isto é, em termos de classificação estatística no setor público administrativo, elas, enfim, estão no setor público administrativo porque, do ponto de vista estatístico, não têm preços de mercado ou as receitas de preços de mercado são inferiores a 50% daquilo que são as suas despesas. Bom, a partir do momento em que elas desconsolidam, temos logo aí um fator que poderá beneficiar o déficit de 2011. Embora, enfim, não sabem em que medida é que outras zonas do setor público administrativo podem passar para o setor empresarial desconsolidando. Mas, para mim, a questão fundamental não é mesmo as décimas do déficit. Para mim, a questão fundamental, e julgo que para mim e para todos, é mesmo como é que nós vamos resolver o problema do crescimento económico. Esse é que é o grande problema do país. Eu adicionava, se me permite, talvez aqui um ponto, que é também a duração da nossa dívida. Portanto, a maturidade média da nossa dívida são 6 anos. E a duração média do nosso portfólio de dívida pública são 3 anos e meio. E, portanto, nós nos próximos anos vamos ter que tentar alargar esta maturidade da dívida e o risco da taxa de juros implícita que se mede pela tal duração e que são 3 anos e meio. Aqui eu partilho com a opinião do professor, que é o seguinte: o cerne da questão portuguesa é a falta de crescimento. Aliás, o cerne da questão europeia é a falta de crescimento. Enquanto a Europa não resolver a falta de crescimento endémica que tem, a falta de competitividade, o seu novo posicionamento na economia global, Portugal vai sofrer. Vai sofrer porquê? Porque é uma economia extremamente aberta e está muito dependente dos seus parceiros europeus. E essa é a principal dificuldade. Se nós aliarmos a isso ao facto de nós próprios já não termos espaço para, do ponto de vista tradicional de apoio governamental, que, como eu disse há pouco, eu pessoalmente discordo disso, estamos numa situação muito difícil. Por isso, aqui o plano que eu espero que os nossos líderes governantes apresentem é não tanto focado no lado da despesa, no controle do lado da despesa, que isso, infelizmente, ou felizmente, neste caso, irá ser imposto pela ajuda externa, direta ou indireta, que nós venhamos a ter. Por isso, esse não é o aspecto que me preocupa. O aspecto que me preocupa é saber quais é que são as medidas e que tipo de medidas é que vão ser implementadas, ou pelo menos propostas, para dinamizar o crescimento doméstico. Esse é que é o ponto. E podemos falar aqui não só de bens transacionais, como estávamos a falar há pouco, e muito bem, mas também bens não transacionáveis. Como é que vamos dinamizar a própria procura interna? Okay? Este, para mim, é aquilo que é crítico nesta fase. Não é as décimas do déficit para cima e para baixo, que esse, infelizmente, já sabemos que estamos há 8 anos a viver com isso. Se não mudarmos a estrutura de crescimento, de produção, de riqueza, a dívida vai continuar a aumentar, independentemente de quantos cortes que nós façamos na despesa. Olhando para... Desculpe, diga, Pedro. Não sei se é oportuno. Sim. Se permite só acrescentar muito rapidamente, eu acho que há aqui situações que dependem de nós e outras não dependem de nós. Eu julgo que a emergência da China, nos últimos anos, veio criar aqui uma situação à Europa que também é um novo paradigma. Ou seja, nós neste momento na China temos num povo de 1,5 bilhões, temos 70 milhões de consumidores. E a China tem importado commodities em todo o mundo. Isso faz com que acelera os preços e torna menos competitivas as empresas, nomeadamente algumas empresas portuguesas. O que é que tem acontecido? No fundo, nós estamos a assistir no mundo a uma transferência de riqueza de uma classe média europeia para uma nova classe de consumidores na China, na Índia, por aí fora. E os governantes europeus, a meu ver, não têm dado a resposta ideal para contrariar esse tipo de situação. Obviamente, depois Portugal também é vítima porque deixou de ter o escudo, já não pode fazer desvalorizações competitivas da sua moeda no sentido de se tornar mais competitivo. Mas também, repare, uma economia também não pode subsistir só com desvalorizações competitivas da sua moeda, não é? E esse sempre foi o problema. Lá está, mais uma vez, o problema estrutural.
Não é? Nós temos que ter a tal escola de empreendedorismo, temos que gerar mais emprego, temos que apostar nisso. Não pode haver aqui uma ideia negativa sobre uma falência, porque há muita gente, inclusive nos Estados Unidos, há N casos de bilionários, pessoas que geraram imensa riqueza para o país e que faliram uma, duas vezes, mas depois acertaram no seu modelo de negócio. Portanto, não tem que haver esse estigma também. Meus senhores, voltamos já a fazer outra análise aos temas da atualidade agora.